Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre a mais nova debandada do STF. Pois é, tem gente querendo sair antecipadamente do STF, seguindo a trilha do Barrozinho para ver se protege o seu visto para ir abraçar o Mickey, abraçar o Pateta e pelo menos pisar nas terras do Tio Sam, né? E a gente está falando da ministra Carmen Lúcifer, que cogita abandonar o seu cargo precocemente para talvez fugir da Lei Magnitsky. Vamos entender um pouquinho dessa notícia, mas antes eu peço, por favor, se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilhe esse vídeo porque ajuda muito o nosso trabalho. Vamos falar agora da Carmen Lúcia, que cogita aposentadoria antecipada do STF após a saída do Barroso. Parece que todo mundo ficou com medo. A bomba que o governo americano jogou na cabeça do cabeça de ovo, né, do Alexandre de Moraes, parece que está ricocheteando estilhaços para todo lado e acertou o Barroso e agora está pegando na ministra Carmen Lúcifer. Assim como o ex-ministro Luiz Barroso, a magistrada estaria emocionalmente abalada e avalia deixar a corte ainda durante o governo Lula. Agora, a desculpa para a violação do Código do Processo Penal, para a destruição da Constituição e para ter destruído o Brasil, para ter deixado o Brasil nessa merda que a gente está, é que ela está emocionalmente abalada. Ah, meu Deus, eu estou com afta na orelha, estou com caspa no joelho e eu vou precisar sair porque eu não vou aguentar ficar até o fim. A ministra Carmen Lúcifer teria até 2029 para ficar no STF, mas ela está cogitando sair antes de terminar o governo Lula. Então isso significa que seria até o final deste ano ou durante o ano que vem. E isso é um problema, porque dá mais poderes para o Lula indicar novos ministros lá no STF. A possibilidade de uma nova aposentadoria precoce no STF voltou a movimentar os bastidores de Brasília. Segundo a reportagem publicada pelo jornalista Cláudio Dantas, a ministra Carmen Lúcifer confidenciou às pessoas mais próximas que estuda a hipótese de deixar o tribunal antes do prazo previsto, seguindo o exemplo do Barroso, que recentemente se despediu do STF em meio a uma grande comoção. Esse teatro que esse pessoal faz, né? Eles destruíram o país, acabaram com a família deles, porque além do ministro sofrer a sanção também pega familiares mais próximos ou diretos do ministro. E a ministra está querendo correr aí de mais uma sanção da Lei Magnitsky ou do corte de vistos. Então a gente viu que o STF está realmente abalado com o que aconteceu, eles estão vendo que o bicho está pegando, agora eles perceberam que tem um tubarão maior, que tem um peixe maior que come uns peixes grandes também, eles estão sofrendo sanções e esse pessoal supremo não está nada acostumado a sofrer sanções ou punições. Então, de acordo com a publicação, a ministra, cujo mandato se encerra em 2029, teria mencionado a amigos o desgaste emocional acumulado ao longo de quase 2 décadas na corte como principal motivo da reflexão. Então, depois de ter destruído o Brasil por quase 2 décadas, a gente vai falar sobre isso, sobre as palavras que a Carmen Lúcia inventou, sobre a censura que ela impôs no país, com a desculpa de proteger o país da censura e participação, né, da ministra em programas de televisão como o do Fantástico, que a gente vai ver aqui neste vídeo. Então, o desgaste emocional acumulado foi muito forte. Fontes ouvidas pelo portal afirmam que, como Barroso, a ministra tem buscado práticas espirituais alternativas para lidar com o estresse, incluindo o reiki, né? O reiki, que é aquela energia que você coloca nas mãos e emana essas energias na pessoa, livrando a Carmen Lúcia de espíritos obsessores. Afinal de contas, a Carmen Lúcia já é um espírito obsessor, né? É uma figura nojenta, é uma figura asquerosa que realmente parece com o vampiro brasileiro, o Bento Carneiro, do Chico Anísio. Então ela não fez nada no STF, mais atrapalhou do que ajudou e ainda conseguiu, junto com a gangue dela, vilipendiar
e destruir a Constituição. E agora vem com a desculpa de que eles estão emocionalmente cansados. Vocês podem perceber aí que é o mesmo modus operandi do Barroso, né? O Barroso que ia lá no João de Deus, um violador de mulher, violador de crianças, e achava o João de Deus maravilhoso, acha práticas espirituais alternativas espetaculares, né? Agora ele vai, depois que ele pediu o pinico, depois que ele pediu para sair, ele vai num retiro espiritual aí, indiano, e a Carmen Lúcifer também tem esse costume de usar terapias espirituais alternativas. As terapias espirituais alternativas são pagas do nosso bolso. Esses ministros têm prática de meditação pago pela gente, tem uma sala com cadeira de massagens e tratamento a laser para tirar o estresse. Então, a gente vê que realmente esses psicopatas estão querendo fugir das sanções dos Estados Unidos. Como eu já falei, agora eles viram que tem um peixe maior que comem peixes grandes também e estão querendo se proteger das sanções também por causa da família. Como o Barroso falou, ele disse que os atos deles no STF também prejudicaram a família dele. É lógico, Barroso, você destruiu o Brasil, destruiu a sua família e agora pediu para sair. O Barroso que está querendo fazer um acordo aí com os Estados Unidos, que ele diz que tem laços de educação muito fortes lá com os Estados Unidos. Enfim, ele tem um pessoal lá que dá aula, que dá palestras de direito, e ele não pode ficar sem ir para os Estados Unidos. E a mim, pessoalmente, eu tenho ligações acadêmicas com os Estados Unidos de longa data. Estudei lá, fiz meu mestrado lá, fiz meu pós-doutorado lá. Tenho uma ligação com a Escola de Governo de Harvard. Não me é indiferente. Mas eu vivo a vida como ela vem também. Se consertar isso, eu vou ficar muito feliz. E se não consertar, a vida segue. Faz a cagada e agora chora, né, Barroso? A reportagem também apontou que a Carmen Lúcia, assim como o Barroso, teve o visto americano revogado, esse já foi um golpe, e teme possíveis sanções decorrentes da Lei Magnitsky, como eu já comentei, que já afetaram o ministro Alexandre de Moraes. A bomba que caiu no Alexandre de Moraes e agora os estilhaços estão se espalhando pelo STF e as perninhas dos ministros da STF estão tremendo de medo, né? Outro ponto destacado pela matéria é a atuação da Carmen Lúcifer em defesa de maior representatividade feminina. A Carmen Lúcia, que é feminista, abortista, anti-armamentista, ela é tudo que a esquerda representa e é tudo isso que está destruindo o nosso país. A ministra teria apoiado o lobby pela indicação de uma mulher à vaga de Barroso e avalia que sua própria saída poderia reforçar esse movimento da mulher com o apoio da primeira-dama, a Janja, em prol do reequilíbrio do gênero na corte. Então, a gente precisa se livrar desse tipo de gente. Isso aí destrói o país. Eles colocam a ideologia acima do que eles precisam fazer, que é simplesmente julgar os casos que são pertinentes ao STF e proteger a Constituição, coisa que eles nunca fizeram, né? Então a gente viu aí uma normatização dos ministros do STF em participar de programas de televisão, como a Carmen Lúcifer participou do programa do Fantástico, no Amigo Secreto. Isso não é normal, gente. Os juízes do STF têm que ser elementos neutros e ficarem somente dentro do STF. Quantos nomes do STF dos Estados Unidos você conhece? Que saem para dar entrevista, legislar a partir do STF, onde não é função nenhuma do Tribunal, do Superior Tribunal Federal, legislar sobre assuntos, né? A legislação é feita através da Câmara dos Deputados e nunca do STF. E a gente vê a Carmen Lúcia participando do programa do Fantástico da Rede Lixo de televisão. Em troca de quê? Ela faz do Tribunal Superior Eleitoral e ministra do STF, Carmen Lúcia. Aqui estou para sortear alguém que queira ser meu amigo ou que já seja meu amigo ou minha amiga. As dicas. Esse amigo que me oferece um presente tão grande, numa caixa tão bem elaborada. Querida ministra Carmen Lúcia, é com muito carinho e admiração que escolhi esses presentes para você. O livro de Sebastião Salgado mostra a beleza e a força da nossa Amazônia, enquanto a santa simboliza proteção e bênçãos no seu caminho. Atenciosamente,
Túlio Milionário, que você continue também a iluminar com a sua voz, com a sua arte, todas as pessoas. E a missão de fechar o Amigo Oculto desse ano vai ficar com a ministra. Lineker é a minha amiga secreta, que Então vocês podem ver que é um desfile de beleza, né, de simpatia, uma ministra do STF nessa posição constrangedora onde ela nunca deveria estar. E quem não lembra do julgamento do Marco Civil da internet, onde ela criou uma palavra nova, discurso de ódio. Vamos dar uma olhada. no caso, Vossa Excelência fala em direito de criticar eu acho que tem, direito de vaiar tem, direito de aplaudir também nós temos, direito de xingar, e aí eu falo de cátedra, porque mais xingada do que nós somos, e nós mulheres não passamos por discurso de ódio, como eu tenho insistido, é discurso de ódio. Contra nós é misógino, sexista, desmoralizante, detona, a gente passa a exercer uma autocensura como nós vimos nas eleições. Gente, esse é o tipo de ministros do STF que a gente tem hoje, né? Em Barroso, você vê que o Barroso vai pelo mesmo caminho, a Carmen Lúcia vai pelo mesmo caminho. São ministros, como eu costumo dizer, da mesma laia, né? Da mesma estirpe. Prejudicam o Brasil, desrespeitam a Constituição, inventam palavras e pronomes neutros, onde eles só deveriam respeitar a Constituição e fazer os julgamentos pertinentes ao STF, e deveriam ter feito nada mais que isso. E dentre diversas coisas que a ministra Carmen Lúcia fez, foi xingar os brasileiros, né, durante o julgamento da alteração do marco da internet. No artigo 19º, ela falou que nós somos mais de 200 milhões, né, 213 milhões de pequenos tiranos, justificando a mudança no artigo 19º do Marco Civil da internet para controlar as redes sociais, para impor a censura. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria até espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Então é preciso cumprir as regras para que a gente consiga uma convivência, se não em paz, pelo menos com um pingo de sossego. Soberano, né? Soberano é o STF, que dita as regras e quer controlar e censurar a população, onde, novamente, não é função do STF fazer esse tipo de coisa. Inclusive, eu acredito que o Marco Civil da internet também já é uma ferramenta de censura, porque, afinal de contas, você está limitando o alcance da internet nesses casos, né? Dentre muitas coisas que a Carmen Lúcia fez, o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, também gracinhas durante o julgamento do Bolsonaro, o julgamento daquela fantasiosa trama golpista, aquele teatro encenado, aquele circo, né? Porque se cobrir com uma lona vira circo e os palhaços estão aqui fazendo piada. Carmen Lúcia e Flávio Dino fazendo piada. Carmen Lúcia, feminista, né? É a lei. É o Estado de Direito. É a lei. É a lei. É o Carmen Lúcia fazendo piada, feminista, abortista, desarmamentista, ficou fazendo piada durante o julgamento da ação que apura a tentativa de golpe. É a lei. É o Estado de Direito. Ministra Carmen, Vossa Excelência concede uma parte? Todos. Olha que eu sou literal em relação a esse ponto. Todos desde que rápidos, porque também nós mulheres ficamos 2000 anos caladas, nós queremos ter o direito de falar. A senhora... Mas eu concedo, como sempre, está no regimento do Supremo, o debate faz parte dos julgamentos, tenho o maior gosto em ouvir, eu sou da prosa. Ministra Carmen, eu agradeço sua gentileza, e o ministro Gilmar aqui presente, nosso decano e meu professor. Mais uma lacração da ministra, que talvez seja ex-ministra, né, já que ela está querendo seguir os passos do Barroso. Vamos ver se ela
tem a coragem de sair do ministério, pelo menos ainda até o fim desse ano. O que eu volto a dizer, isso é muito perigoso, porque daí o Lula fica com o poder de indicar mais um ministro na gestão lulista, né? Eu acredito realmente que o Lula não vai ser eleito, que a direita vai voltar para o poder, e talvez seria uma boa ideia ela ficar até o final do mandato, porque daí o próximo presidente poderia escolher um ministro do STF também de direita, porque como a gente viu, o STF é formado por uma corja de esquerda que destruiu, que acabou com o Brasil, e eles sentiram o golpe, não vão ficar mais até o final do mandato com medo das sanções, mas aí é que tá, mesmo fora do mandato as sanções poderão ser aplicadas. A ministra Carmen Lúcifer já não pode mais pisar em solo americano, agora só resta para ela a Magnitsky, assim como o Barroso também vai receber a sanção da Magnitsky, assim ele não vai poder ser sustentado com a aposentadoria de R$46 mil, que é a mesma aposentadoria que a Carmen Lúcia vai receber, mesmo estando fora do STF. Não. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Porque repetiu como se fosse sinônimo e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. O que se fez foi o tempo todo dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade. A auditoria desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Não é, e o que foi dito o tempo todo foi esta confusão para criar uma confusão na cabeça brasileira e do brasileiro e colocar em xeque. Então, só para esclarecer. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.